Quais os projetos de hoje? Os projetos de hoje é explicar por que Loki provavelmente é a arma Pluton. E porque esse último golpe dele, Thorheim, é realmente uma referência ao Enel. Ou o Enel é uma referência a ele. E não é só por causa do nome Thor, mas é principalmente por causa do nome Thor. É loucura o que eu vou falar aqui, o que eu vou mostrar pra vocês. Pluton, isso não era um barco? Será? Me diz, o que é o Poseidon? É a Shirahoshi, é o poder da Shirahoshi que controla os reis dos mares. São os reis dos mares em si que são a causa do poder dela, porque o poder dela é só falar com os reis dos mares. O verdadeira força tá no controle deles. Então eles são Poseidon, ela é Poseidon, mas a gente sabe que Noah foi feito para os reis dos mares carregarem. Então Noah é Poseidon. Muita gente já fala há um tempo que parece que a gente sempre tem um navio, uma pessoa que seria tipo o piloto do navio, o timoneiro do navio, e a fonte de energia, né? E geralmente uma criatura também. Tem isso também, né? Se você for parar pra pensar, Poseidon são várias criaturas, um navio e uma pessoa que consegue controlar essas criaturas. Uma sereia, né, no caso. Então, o que é Pluto? É só um navio? Não, é o navio, mas o Loki. E esse capítulo, pra mim, fecha perfeitamente isso. Um operador e a ferramenta máquina. Caralho, agora eu tenho que refletir. Teoria sobre One Piece enquanto eles dormem. Exatamente. Então, galera, vamos dar uma passada rápida no capítulo. Mais uma vez agora, definitivo, acertei o nome da fruta do Loki, beleza? Muitas pessoas, quando eu disse que era Nidhogg, eu tinha acertado, porque minha teoria é de novembro de 2024, de que seria a fruta do Nidhogg. Muitas pessoas falaram, tipo, mas não vai ser a fruta do Nidhogg, vai ser várias outras coisas. Fruta do Nidhogg. Daí, cravada absurda, foi. Loki não seria Uranus, então? Não, Loki é Pluton. Eu vou falar disso. Começamos aqui, isso já era esperado, as pessoas ficaram boladas, mas era meio óbvio que isso aconteceu, o Sanji ia libertar a Robin, isso faz um paralelo com a Robin libertando o Sanji. E é uma coisa legal, que na verdade quem libera ele é o Brook, né? Usando o poder de gelo para destruir a teia de aranha da Black Maria. O Sanji usa o poder de fogo para destruir essas vinhas da Robin. E aí você tem a Robin salvou o Sanji e agora o Sanji tá salvando a Robin. Você tem um fechamento dessa cena entre eles dois. Eu achei isso super legal. E o Sanji, e todo o lance da vinha é ser seus espinhos do amor, né? Os espinhos da rosa e como as pessoas se amarem, é o que aconteceu no outro capítulo. As pessoas amarem é o que fez elas ficarem todas ensanguentadas. Esse é o sadismo do Sommers, né? É ver as pessoas que se amam se cortarem, se furarem com os espinhos dele. E o Sanji já falou que o amor dele é muito acima da lógica. O Sanji conseguiu, com o poder do amor dele, dar um chute num raio de luz. Então faz total sentido o amor do Sanji despedaçar. As rosas, os espinhos da rosa do amor do Sommers não suportam o calor do fogo da paixão do Sanji. Aí eles estão falando aqui. Fico feliz que esteja bem, Robin, a Nami fala. Obrigada. Não esperava menos de você, Sanji. É o Sop falando aqui, né? Então isso é fraco contra calor intenso. Estamos salvos. Outra coisa que é fraca contra calor intenso e liga esses dois é a teia de aranha do zumbi macaco-aranha que se chama Tararan. Ele prende o Frank e a Robin e quem é que avisa? O Brook, exatamente o Brook. Então você vê que o Brook tem relação nas duas cenas onde os Chapéus de Palha ficam presos em teias de aranha gigantes. O Brook avisa, isso daí é fraco contra o calor intenso, contra fogo. E aí o Frank usa aquele poder lá de cuspir fogo dele e eles se libertam. E o Brook também foi quem usou gelo contra a teia de aranha da Black Maria. Então dá pra gente sempre correlacionar as coisas. Sempre tem algum sentido. Nunca é aleatório. Eu, pelo menos, não penso dessa forma. Aqui eu achei interessante que não tava... Acho que não tava assim na... Haki do amor. Exatamente. Eu acho que Haki em si é amor, né? Ou outras emoções. Entre o Haki e o rugido. Ou seja, ele tá falando entre Mu e Loki, né? Que sombra é aquela? Aí, galera, uma coisa muito legal que eu não falei. Eu pensei nisso depois. Tem uma vaca, um boi,
num dos pesadelos. Eu achei engraçado que o Oda desenha assim bem, como posso dizer, bem um pouco mais realista do que você costuma desenhar os animais, né? Ele faz aquele cocum do cupim aqui do boi, né? Ele faz com a perna magra. Achei interessante. Mas eu tava pensando, cara, o que tem a ver esse boi aí, né? Porque, cara, é uma coisa muito louca que eu quero fazer depois, ver todas as criaturas dos pesadelos. Porque tem muitas criaturas de pesadelo já. E tentar entender o que cada uma delas significa. Acho bem legal o design dos pesadelos, sim. E aí o que eu pensei, eu me lembro uma coisa muito legal sobre mitologia nórdica. Vocês já viram como que é o criacionismo da mitologia nórdica? Como que surgiu o mundo? Como surge o universo de acordo com a mitologia nórdica? Vamos deixar o Aya falar com a gente. O universo da mitologia nórdica surgiu da interação entre o fogo e gelo no vazio primordial, Ginnungagap, onde o calor de Muspelheim derrete o gelo de Niflheim. Lembrando, Niflheim é onde fica o primeiro mundo. Tendo o gigante primordial Ymir, vocês já devem ter ouvido isso de outros animes, e a vaca Audumbla. Então é daí que eu acho que vem essa ideia do Oda de colocar uma vaca aqui, ó. Vamos pesquisar mais sobre essa vaca? Eu não vi ninguém falando sobre isso. Será que alguém notou isso também? A galera fica muito focada nas coisas principais, não pega os detalhes. Tem relação com uma vaca, exatamente. Amanhã continuará aqui. Beleza, tranquilo, Gui. Só Ymir sabe. Eren Yeager. Não vi nada disso antes também. Então, olha que interessante que é a lore dessa vaca, né? Na mitologia nórdica, o Dumbla era a vaca alimentadora, a mãe terra, nascido como Ymir, do gelo derretido. Ymir aqui é Ymir, né? A mãe terra. A vaca, para os germânicos, era ancestral da vida, símbolo da fecundidade. Das tetas da vaca corriam 4 rios de leite. Ela se alimentava do sal que o gelo continha e que ela fundia ao lamber. Enquanto Ymir, né, bebia o leite e ganhava novas forças, a vaca fez surgir das cálicas gotas que salpicavam os rochedos cobertos de neve. Outro ser vivo e de forma humana, Buri, que é o avô de Odin, né? Primeiro seus cabelos tomaram forma, depois a cabeça e por fim o corpo todo. Buri gerou Bor, que gerou Odin. Exatamente. Então é como se a vaca fosse a bisavó do Odin. E ela tem essa coisa, eu acho que a coisa mais legal corriam 4 rios de leite. E ela se alimentava do sal e se fundia ao lamber. Lembrando, em One Piece existe um sincretismo. O que eu quero dizer? A mitologia de One Piece ela é original, mas ela, ao mesmo tempo ela é uma referência de todas as mitologias que o Oda gosta. Então, a gente pega essa vaca aqui, ela vai ter um papel importante na mitologia de Elbaf. Tanto é que as crianças sonharam com a vaca, né? Tiveram um pesadelo com a vaca gigantesca. Mas aí o que a gente faz? A gente olha para as outras religiões, as outras mitologias que têm a vaca, e a gente começa a perceber que elas também aparecem de forma mitológica em One Piece. Alguém consegue me dar um exemplo? Um exemplo bem importante de outras vacas em One Piece, da importância da... tem um exemplo de importância da vaca na mitologia de One Piece, além dessa aqui que a gente acabou de ver. Vila Fuxa, eu não me lembro de ver nenhuma vaca lá. Rios de leite, leite integral, semidesnatado, desnatado e vegetal. Uma máscara da CP9 lá. Esse não era o exemplo que eu tava pensando, tá? Mas esse é um exemplo melhor, inclusive porque eu falei recentemente, né? O bicho despertado em Impel Down. Era isso que eu tava falando. Cara, 2 pontos pra você. Não, o Bruno não tem máscara de vaca, né? Ele tem máscara de urso. Máscara de urso. Quem tem máscara de vaca, que parece muito Imu, é o Rob Lute. E eu postei sobre isso recentemente, porque eu fui num museu de egiptologia no Paraná. Então já tenho até as imagens aqui, tanto da foto que eu tirei lá. Aqui. Figura da vaca do Egito. E ela se chama Merit Uret, que significa grande inundação. Olha as relações, né?
Claramente, a grande inundação para os egípcios é a inundação do rio Nilo que acontecia e permitia que eles criassem, plantassem, né? Então é como se fosse a mãe terra também. A grande inundação era o que permitia a vida surgir, a vida ser criada. E aí a gente pega aqui a imagem do Rob Lute, de vaquinha. Olha que loucura, uma coisa dessas. Igualzinho ao Imupo. Será que a gente acha que Rob Lute... Me chama muita atenção esse chifre pra mim, né? Que é bem parecido. Olha aqui, ó, como o chifre é parecido. Formato. E, como você mesmo falou, o Minotauro. O Minotauros de One Piece. Ele é um personagem mitológico, realmente. Ele é da mitologia grega. Então aqui, ó, só nessa brincadeira aqui a gente achou já as 3 civilizações do Age of Mythology. Os nórdicos, os egípcios e os gregos. Acabou aqui? Não. A gente ainda consegue relacionar mais eles 3. Vamos ler aqui rapidinho a história do Minotauro. Tudo isso porque o Oda desenhou uma vaca gigante. Morre pro Teseu. Erguida para o rei Minos de Creta. Eu tô procurando Minos. Qual que é a etimologia de Minos? Foi um rei semideus da ilha Creta. É só nome mesmo. Qual que era aquele tal negócio do ouro? Eu acho que eu tô confundindo. A mitologia grega que tem relação com ouro. É Midas, eu tô confundindo Minos com Midas. Então é por isso que eu não tô achando em relação ao ouro. Só lembro do nome, mandou bem. Então não tem nada a ver. Um touro branco como a neve, como sinal de aprovação do seu reinado. Minos deveria sacrificar o touro em homenagem ao deus, porém decidiu mantê-lo por causa da sua beleza. Por sua falha em cumprir promessa e como forma de punir, a deusa Afrodite, a deusa do amor, fez com que a esposa de Minos se apaixonasse perdidamente pelo touro. Então o arquétipo deus Dédalo, artesão Dédalo, construísse uma vaca de madeira na qual ele pudesse se esconder no interior, de modo a copular com um touro branco. Olha aí que maluquice, isso ainda lembra a história do Loki, né? O filho desse cruzamento foi o monstruoso Minotauro. Então, o Minotauro existe por causa da junção de Deus do mar, Poseidon, e a deusa é uma coisa que tem a ver com a deusa do amor, Afrodite barra Vênus, né? Em Roma, Afrodite se chamava Vênus. Que história fofa e foda. Então tá aí. É uma coisa legal que eu quero fazer, mas esse não é o tema da live. Mas de olhar cada um desses bichos, né? Aí do outro lado aqui, ó, você tem o leão, você tem o demônio em si, né? Mas vamos lá. A mitologia grega tá cheia dessas histórias, sim. E as outras mitologias também, né? O Loki, da mitologia nórdica, engravidou de um cavalo e pariu um cavalo. Vila do Oeste. Ripley, Oimo, Road? Ei, ajudem nossas mães, elas foram perfuradas pelos nossos espinhos. A mamãe vai morrer. Loki, essa vila é perigosa. Leve as crianças para um lugar mais seguro. Olha que interessante, não mostrou mais o Dor e o Brog. Por que será que não mostrou mais o Dor e o Brog? Alguém sabe por que não mostrou o Dor e o Brog? Eu acredito... Não, estão randomamente reversados. Mas por que não mostrou eles? Eu acredito que é porque eles estão caindo na porrada. Então eles não estão lutando contra os gigantes agora. Eles estão lutando entre eles mesmos. Já que essa cena é exatamente o que acontece. Que o Zoro faz... na luta deles contra o Zoro, né? É o que eu acho. Loki, essa vila tá perigosa. Não é problema meu. Só quero me livrar desse povo que subiu nas minhas costas sem permissão. Como eu falei na live do Meet, o Loki é primeiro tsundere. Aqui eu falei, né, dessa criatura aqui, que parece uma fênix, mas também parece o yokai, que é o Mars, né, Marcos Mars, que parece uma Toritori no Mi, enfim, que é a águia, que é o Shanks, né. A forma como eu fiz para descobrir que o Loki tinha fruta do Nidhogg em 2024 foi porque ele chama o Shanks de covarde. O animal simbólico do Shanks é também a águia.
E o animal simbólico do Loki já era o Nidhogg, porque ele estava preso nas raízes, por causa do significado da palavra Nid, porque ele estava no primeiro mundo, enfim. E aí isso foi uma das coisas que me fez cravar. Primeira vez que vejo um dragão com orelhas. Nossa, verdade, né? Isso é uma coisa bem interessante. Obrigado, eu não tinha percebido isso, cara. E isso é uma coisa bem interessante pelo que a gente vai falar daqui a pouco. Eu vou até marcar. Obrigado aí, Duco, por ter notado isso. Porque eu não tinha notado. Vou dar cor. Saco. Orelhas. Caramba. Adivinhou na medida. Você vai ver uma coisa que você não estava esperando, que ninguém fala sobre isso no mundo, só eu. Tenho certeza. Tem um mistério em One Piece que ninguém faz questão de investigar. Só eu. Vocês já vão descobrir qual. Atenção, Elba, todas as crianças estão a salvo. Que bom, não há mais reféns, é isso aí. Você está atrasado e não me diga que esse dragão aí, isso mesmo, é o Loki. E se você está aqui, então as crianças ficaram seguras. Tá, vamos dizer que eu acredito. Mas já que vocês estão gigantes, acabe com os monstros que saíram dos sonhos, antes que eles destruam Elbaf. Pode deixar. O que é isso? O que é isso que tá caindo? São espinhos? Levem as crianças pra dentro. Não vai adiantar, idiota. Eles nos seguiu. Não era pra vocês estarem vivos, seus lixos. Devolvam minha emoção. Mas talvez isso possa ser conveniente, já que os pirralhos estão vivos, eu não vou receber a culpa por nada. Ainda posso levá-los à Terra Santa como planejado, mas vou acabar com os pais que estão à beira da morte com este lançador de espinhos de múltiplos disparos. A gente brincou lá na live do Mitch sobre Plants vs Zombies. Isso parece aquele triplo disparador lá de... Não me lembro direito. De semente, de... A plantinha lá que eram 3, né? E eu não acho que isso seja coincidência, porque esse homem, Sommers, é chamado nesse arco de zumbi. E isso é muito, muito importante. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Loki com essas pulseiras parece uma gótica. As pulseiras que ele já estava usando. O Deus da Guerra também usa. Pulseira de guerreiro nórdico, né? O solo embaixo do Loki não tá com um estilo meio parecido com os pesadelos? Será que é só estético mesmo? Eu acho que é só estético. Você tá falando disso aqui? Acho que é só estético. Não sei. Não vou deixar você fazer isso. Dessa vez eu vou proteger a mamãe. Eu também. Olha aqui. Column. Qual que é o nome desse? Bent. Johanna. Anya, que eu votei nela hoje. Na votação mundial. Não me lembro mais o nome dos outros. Tô até chorando. Vocês são incríveis. Tão incríveis que me fazem querer desistir dessa missão. Quem eu preciso matar para que isso seja emocionante? Galera, lendo esse capítulo, me veio um... Quer dizer, me veio várias vezes, vários estalos, né? Mas me veio um bem legal em relação a isso aqui. E isso aqui... Vamos dar uma brincada. Como vocês definiriam a personalidade do Sommers? O que vocês acham que ele é? Que ele tem esse amor, esse tesão pelas pessoas sentindo dor e morrendo da forma mais patética possível. Como vocês definiriam ele em uma palavra? Sociopata? Também.
Sádico é exatamente o que eu acho. Ele gosta de infligir dor. Sádico. Tá achando engraçado? Tá pensando no Felipe Neto. Ele gosta, ele tem a fruta dos espinhos e ele usa vinhas de espinhos para fazer as pessoas sentirem dor. Desejo, furta-cor, perverso. Primeira vez no chat, bem-vindo. Perverso também. Mas isso aqui, ó, esse sentimento que é esse amor pela dor, pelo sofrimento, é o sadismo. E aí, vocês já conseguem correlacionar com o que a gente já falou aqui nesse quadro? Vamos mostrar o quadro um pouco aqui, né? A gente falou isso aqui até agora, né? O que o Somers tem a ver com tudo isso aqui que eu tô mostrando? Tem a ver com uma coisa. Valendo ponto. Não sei o que eu posso falar, o que eu tô pensando. Eu acho que é uma story. Cara, não é uma coisa tão esquisita assim, não. É uma coisa que tem tudo a ver mesmo. Pensa no nome sádico. Aqui você me pegou? Sádico. Sádico. Quem que a gente conhece que tem isso também? Que outro personagem a gente conhece que é sádico? Tão sádico, mas tão sádico. Tô pensando em BDSM, pode pensar. Tão sádico, mas tão sádico esse personagem que é a identidade dele. Shiryu, parecido, mas não é. É uma pessoa que conhece o Shiryu. O Shiryu conhece essa pessoa. Só lembrei de uma mina com um chicote. Acertou. É a Sad de Impel Down. Se a minha internet colaborar. Então, vou te explicar, Duco, JP. A gente tem uma pontuação na live que não serve pra nada. Mas quem sabe um dia ela não vai servir. É um dos charmes da live, você ganhar um ponto que não serve pra nada. É a Sad. Sad-chan. E tem tema de quê? De demônio, porque ela é uma guarda de Impel Down. Então ela tem o tridente, os chifres e essa estética de causar dor, né? De safada. E ela é a capitã do Minotauros. Ela é a chefe do Minotauros. Ela que manda no Minotauros. Relacionando agora o Somers com a vaca que apareceu nesse capítulo. Uma vaca pesadelo que apareceu nesse capítulo. O Somers parece muito, e se vocês viram já a minha teoria, é uma das minhas teorias mais famosas, foi a primeira teoria que viralizou aqui, que fez a minha página crescer, que é, cada Gorosei é um nível de Impel Down, e o Imu é um nível 6. E aí eu parei para pensar, comecei a perceber que talvez os Cavaleiros de Deus estejam também sendo representados em Impel Down. Ó, o Saturno é o Inferno nível 1, o Mars o nível 2, o Júpiter nível 3, o Orcone nível 4, o Nujuro nível 5 e o Imu é o nível 6. E eu falo que o caminho do demônio é o Portal do Abismo. Agora a gente já sabe que o nome é Portal do Abismo, isso aqui é em março de 2024. A gente não sabia que existia esse nome. Mas já existem indícios do Portal do Abismo em Impel Down, olha aqui, ó. Refere-se ao misterioso desaparecimento que ocasionalmente ocorre em Impel Down.
Incidentes são ligados a casos de fuga. Não são ligados. Prisioneiros que não têm mostrado nenhum sinal de movimento de repente desaparecem, sem vestígios de algum. O caminho do demônio. Um anel de fogo, falta um demônio que, em forma de meio de tinta, né? Se você perceber aqui, ó, que puxa o criminoso. E aí a gente olha, o Sommers, ele tem a mesma personalidade da Sadie. E ele é um demônio, né? Ele é um Tenryubito, um cavaleiro de Deus. E a Sadie tem essa temática de demônio. E aí, se a gente for ver, o outro cara, que é o Saldef, eles te lembram alguém? O Saldef lembra vocês alguém? Aposto que ninguém falou isso pra vocês. Pô, olha que doideira. Olha o tridente igualzinho do Imu e dos Domi reversados. Shuri possuída? Quase, cara, não é. O Saldef parece muito, se você for parar pra pensar, o Killigan. O tridente, o formato da cabeça, o fato dele ser uma criatura mitológica também, né? Centauro. Cabelo. E o mais interessante, olha como o Saldef controla os Blue Gorillas, né? Ele controla tocando uma flauta. E Elbaf é o quê? É Fable ao contrário. E uma fábula muito famosa é do flautista de Hamelin, acho que é assim que fala, flautista de Hamelin, que faz as crianças, hipnotiza as crianças e faz elas andarem dormindo. Não é? Igual o Killigan. Ele faz exatamente isso. Ele fez as crianças dormirem e fez elas serem hipnotizadas, né? Não foi ele que faz elas andarem, né? Porque aí é o poder da fruta da Gunpo, da Shuri, né? Mas ele também é o cara que cria os pesadelos. E ele é o cara que controla os monstros gigantes, igual o Saldef controla os gorilas. E aí, o nome dele, cadê? Em japonês, não queria um PCBR, não. Faz total sentido. Os dois têm gags nos nomes também, Kirin e Saru. É, verdade, macaco. Isso é muito bom, ele junto com a Shuri, no caso. O Oda, tipo, dividiu a ideia do flautista em dois, exatamente. Mas o plot é o mesmo, né, da história. Saru Desu. Mas o nome dele foi romanizado para Saldef. E aí eu não acho que essas coisas são de bobeira quando o Oda escolhe certos elementos. Tem um elemento muito importante no nome Saldef. Uma palavra em inglês que é death. E a outra é sal. E sal é a comida que o Killigan fez com o sonho do Sommers. Ele pede o sal de Aspat. Como é que é sal em japonês? Não sei. E death é morte, né? E você tem essa questão de que os demônios que o Killigan ele invoca, eles são os demônios oníricos, né? São os demônios dos sonhos. E
E eles não morrem, né? Eles vêm do mundo dos mortos, eles não morrem, eles vêm de um buraco do inferno. Shio. Legal, boa. Será que Shio, a palavra Shio vem do português do sal, que nem copo, vem de copo? Tem alguma coisa a ver, será? Não deve ter, porque é mais antigo, né? Enfim, nada disso é o que importa. Tirando o fato de que a gente está falando do que aqui? Qual que é a temática aqui que a gente consegue correlacionar Impel Down com os Tenryubitos? Qual é a temática que a gente está falando aqui? O cara que é sádico, a mulher que é sádica. Ela é chefe do Minotauro, que é uma das bestas infernais dos infernos de Impel Down. Sadismo não. Boa noite, Marcos. É um tema, o sadismo é o tema deles, mas se você juntar todo mundo, Impel Down, Saldef, Sadi-chan, os Somers, Minotauros, onde que a gente chega? Fora que o inferno de Impel Down tem a ver com os Gorosei. Exatamente, eu tava falando disso. Essa é a minha primeira teoria que fez sucesso. Eu fui a primeira pessoa a relacionar os Gorosei com Impel Down. Essa foi muito gravada também. Os Di... Não, mas o que o Saldef tem a ver com o Di? Olha pra cara do Saldef. Ele tem chifres, tem essas asinhas, tem isso aqui, ó, esse tridente. Ele aqui tá no nível 4, que é o inferno das chamas. Minotauro é um guarda da prisão. Ela faz os outros sofrerem. Presos. Sim, mas a prisão tem um tema. Qual que é o tema da prisão? Qual que é o tema da prisão? Demônios? Qual que é o tema da prisão de Impel Down? Qual que é o cosplay que essa galera tá fazendo? É de quê? De demônios? É do inferno, galera. O tema de Impel Down e o tema dos Tenryubitos, tema de Impel Down, é o mesmo que o tema dos Tenryubitos, que é inferno. Vocês estão vendo isso? Ó, vamos separar para ficar mais claro. O tema de Impel Down é o mesmo tema dos Tenryubitos. Inferno. Mas lembra como a gente começou essa live? Correlacionando mitologias. A vaca que o Oda desenhou é a mãe criadora na mitologia nórdica. É a grande inundação na mitologia egípcia. E é o guarda infernal na mitologia grega. E foi causada pelo deus do mar e pela deusa do amor. Do amo, não. Então, inferno é um nome cristão, né? Isso é importante, porque tem tudo a ver com o cristianismo. Que outros nomes vocês conhecem para inferno? E os Tenryubitos que estão acima, chamados de deuses, são demônios, exatamente. E quem é o rei do inferno? Zoro Solano dos Cavaleiros. Submundo. Importante. Mas submundo é só um sinônimo de inferno, né? Conhece nomes de inferno em outras culturas, já que a gente está falando de outras culturas? Submundo é muito importante. Niflheim, cara, perfeito. Tártaro. Não é o Tártaro não é o inferno, né? Tártaro foi onde estão presos os titãs. Niflheim. Acho que é assim. Takagahara, essa eu não conheço. Mas
Eu queria que você falasse, não, o Tártaro não é o submundo. Qual que é o nome do submundo? É agora que a mente explode. Me fale o nome do submundo que não é o Tártaros, na mitologia grega. É parecido com isso? Alguém sabe? Uma forma de chamar o submundo na mitologia grega é Hades. É o nome do deus. É o nome do deus Hades. Hades é uma forma de chamar o inferno. E uma forma, mas essa não é a única forma, uma forma de chamar o Hades é... Pam, 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 pam. Plutão. Todo é gênio. E é aqui que começa a nossa temática da live de hoje. De que o Loki é Plutão. A gente consegue correlacionar isso aqui com isso aqui. O da gênio não tem como. Por algum motivo eu pensei em Elísios. Tem os Campos Elíseos, né? Tem Erebus também, outra forma de falar, se eu não me engano. Mas é Hades. Obrigado, THN1, pelo follow, viu? Aquele dragão gigante cuspindo raio tem que ser o Plutão original? É exatamente isso. Porque, mas tá mais pra Uranus, né? Se ele for uma arma ancestral. Tem duas questões que fazem as pessoas não entenderem. Vamos lá. Por que Loki é Plutão? Tem duas coisas que fazem as pessoas acharem que Loki é Uranus. E Loki é Uranus não, né? Que a arma que destruiu Lulúzia é Uranus. E que se fosse pro Loki ser, era pra ser Uranus. Primeiro, Plutão está em Wano. Esse é o argumento 1. E o argumento 2 é Uranus significa céu. Tem a ver com Lulúzia / Loki. Vocês conseguem pensar em outro argumento? Eu discuto mais isso. Os dois argumentos estão errados. Quer dizer, eles não servem para falar que Loki não é Plutão. Olha aí, perdoe-me se estiver enganado, mas Plutão não estava em um ano, não tinha um papo assim? Tem um papo assim, mas isso não muda nada. Primeiro, vamos debuncar esse segundo aqui, na verdade. Uranus, o deus Urano, né? E é o pai de Cronos. Ele é o céu, ele é a personificação do céu, assim como Gaia é a personificação da Terra. Urano. Mitologia. Ele é um titã. Que significa o que cobre, né? Ele é literalmente a abóboda do céu, né? A abóboda celeste. Vamos pegar aqui a imagem dele. Ele tem a ver com o céu. Mas ele não tem a ver com raio, gente. Quem tem a ver com raio é Zeus. Ele é avô de Zeus, né? Ele é pai de Cronos, que é pai de Zeus. Então, ele não... Ele não tem a ver com raios. Não tem a ver com raios.
Se a gente tá falando de mitologia grega e a gente tá falando de raios, a gente tá falando de Zeus. Tanto é que a nuvem se chama Zeus. Plutão ter uma planta de construção não é argumento também? Acabou minha fantasia de Uranus ser um mecha Nidhogg? Calma, mano, meu amigo, calma. Será que acabou essa fantasia? Eu não acho. A segunda é, Plutão está em um ano. Então, o que destruiu Lulusia não pode ser Plutão e o Loki não pode ser Plutão. Aí, a primeira coisa a se falar. Plutão está em um ano. Qual Plutão? Qual Plutão está em um ano? Vocês lembram qual que é o plot das plantas de Plutão? Por que o Frank tinha as plantas de Plutão? Vocês lembram? O Frank, e antes o Iceberg, e antes o Tom, e antes provavelmente a Galeila, guardaram as plantas de Plutão porque o mundo está destinado a ter 2 Plutons. Se não fosse para ter 2 Plutons, o plot de Water 7 não faria sentido. Ele só funciona e caso a Pluton caísse nas mãos erradas, eles poderiam fazer uma nova Pluton para conseguir combater no mesmo nível a Pluton original. Então tem uma Pluton em um ano. Com certeza tem uma Pluton em um ano. Qual? Vocês entenderam a diferença? Plutão ter uma planta de construção é um argumento de que você pode ter mais de uma Pluton. O final de One Piece está destinado a ter 2 Pluton. E aí, o que a Pluton faz? Alguém aí me diz qual que é o poder da Pluton? Qual que é o poder da Pluton, galera? Alguém manda aí no chat. Canhão capaz de destruir uma nação, destruir ilhas. É isso mesmo, galera. Mais especificamente, o Crocodile fala que quando eu me tornar rei daqui, trazer todos os piratas sob o meu controle será extremamente fácil. Não tá mostrando nada na tela? Mas isso também não é dito das outras armas? Não. Vamos lá. Com um tiro, dizem que ela poderia destruir uma ilha inteira e todas as pessoas nela sem deixar o menor vestígio. Isso não é dito de nenhuma outra arma. Primeiro que a gente não sabe nada sobre Uranus. Deixa eu mudar a música. Primeiro que a gente não sabe nada de Uranus. Só que ela é uma das armas ancestrais. E a gente sabe que o poder da Shirahoshi é falar com os reis dos mares. Agora me explica, por que no máximo a Shirahoshi, antes disso, no máximo a Shirahoshi é falada pela mãe dela, Otohime, que ela tem o poder de destruir o mundo. Cheguei, Punk. Eu penso que se o Homem da Cicatriz da Queimadura for um personagem novo, seu nome será Barba Rosa. Eu te respondi lá. Porque já tem o Barba Rosa, é personagem no bando do Teach, né? E o Uruji é baseado num pirata real, que era o Uruji Barbarossa, alguma coisa assim, que é o Barba Ruiva, o pirata Barba Ruiva. Uma referência a Hector Barbosa dos Piratas do Caribe. Por causa das velas, né? Do Pérola Negra. Esse deve ser o maior efeito Mandela de OP. Pra mim era falado que as 3 tinham poder de destruir o mundo também. Não, cara. O poder da a única que tem o poder de destruir ilhas com um único tiro é a Pluton. A gente não sabe uma informação sobre Urano.
E aí me expliquem o que aconteceu em Lulusia. Lulusia foi destruída com um único tiro. Eu quero pegar... Tá dando umas engatilhadas aqui, peraí. Destruída sem deixar rastro. Gente, o que acontece em Lulusia é literalmente a descrição de Pluton. Aí vocês me explicam. Existem 3 armas ancestrais. Pluton, Uranus, Pluton, Urano, Poseidon e Uranus, tá? Agora me explica. Quando a gente está falando de poder, por que vocês acreditam piamente que o poder dessa daqui é destruir uma ilha com um único tiro sem deixar rastros? Um navio, né? Um navio barra arma capaz de destruir uma ilha com um único tiro sem deixar rastro, que é o que o Crocodile fala. Aí essa daqui é Lulusia, que é um navio barra arma capaz de destruir uma ilha com um único tiro sem deixar rastros. E aí a outra arma é uma adolescente chorona capaz de falar com peixões. Vocês viram que não faz sentido vocês falarem que isso aqui é Uranus? Por que seriam 2 armas que fazem exatamente a mesma coisa e a outra arma faz uma parada completamente diferente? Que maldade com a Shira Rosa. Uma adolescente chorona e peluda capaz de falar com os peixões. Tem contexto, amor. Não acha esquisito. O contexto se chama Eiichiro Oda. É porque isso que nem você falou, Vini, é um efeito Mandela. Não é Uranus. A gente só tá tão sem informação de Uranus e tão sem informação de Lulusia que a gente decidiu que é Uranus. Mas a gente tem informação de Lulusia. Aquilo ali é Pluton. Mas como pode ser Pluton se Pluton tá falando? Existem 2 Plutons. Esse é o plot de Water 7. O Water 7 não existiria se não fosse necessário ter 2 Plutons. Vocês entendem? Que isso? Então, galera, o que destruiu Lulusia foi uma Pluton. Eu já falei isso em algumas lives. O Lulusia foi uma das Plutons. Beleza? Faz sentido? E aí, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. O que a gente viu recentemente que parece isso aqui? Um barco voador. Vamos chegar lá. Mas o que a gente viu recentemente que parece com isso aqui? Com esse desenho aqui que o Oda fez, ó. Desse Thorheim. Muito bom. Dá mais um ponto, hein? Parabéns, você tem 2 pontos inúteis. Mas esse é o charme de você ganhar os pontos. Cara, olha como é parecido a explosão de Lulusia com a última página do capítulo. Com o Thorheim. Parece uma versão... O quê? Crua. Uma versão simplesmente solta pela boca do Nidhogg. Isso aqui, olha, os raios subindo, enquanto aqui os raios descem, e faz exatamente um círculo de destruição. O Loki é capaz de destruir o mundo. O Loki tem literalmente
a mesma alcunha, a mesma definição, saco esse negócio aqui invisível, que as armas ancestrais. Quem que vocês conhecem que pode destruir o mundo? O que é falado que pode destruir o mundo? As armas ancestrais, o Loki, Nika e o poder do Barba Branca. São essas coisas específicas que são ditas que têm o poder para destruir o mundo.